Boa noite, boa noite. Boa noite, tudo bem? Fala, gurizada, tudo bem? Como vocês estão? Tranquilos? E aí, De boa? relaxado. Espera que o restante da turma está entrando. Como é que vocês estão? Como é que foi a última disciplina? Tranquilos? Animados agora para a gente dar sequência? Foi tranquilo, disciplina de boa. Ali se ensina. Menos uma disciplina. Menos uma. É esse pensamento, né? Foi só, eu deixei lá aberto lá. Cambraia? Cambraia? Querer cambraia? Estou vendo aqui o material para a gente tocar. Beleza. Qual foi a última disciplina que vocês tiveram agora, pessoal? Análise de sistema. Análise de sistemas ou de circuitos? Circuitos, acho. Não sei. Não Esqueci sei. já. Pode ser sistemas também, mas eu acho que foi Espera aí. Deixa eu confirmar contigo aqui. Eu tenho. Circuitos, circuitos. Circuitos 1, né? Então lá vocês trabalharam bastante com a lei de Ohm, conceitos de eletricidade, aquilo que a gente trabalhou na primeira disciplina, né? Isso. Beleza. Então, pessoal, hoje, tá? Hoje nós começamos a disciplina de instalação predial 1, tá? Então, essas instalações, eu não sei se o nome está instalações elétricas 1 ou instalações prediais 1, tá? Mas, independentemente do nome, a ideia da nossa disciplina em si é fazer uma análise em uma residência, tá? Eu não estou entrando em projetos, eu estou entrando em análise dos componentes, do funcionamento, como é feita a simbologia de tomadas, interruptores, como é feito, então, o dimensionamento dos dispositivos de proteção, como é feita a lógica de funcionamento entre uma ligação série, paralela, se um interruptor intermediário, um interruptor paralelo. Tem vários conceitos, né, dentro das instalações elétricas que a gente entra para depois entrar no dimensionamento do projeto
propriamente dito, né? Então, primeiro você tem que aprender o que é tomada alta, o que é tomada baixa, qual é a simbologia de um interruptor intermediário, qual é a simbologia de uma fotocélula, qual é a simbologia de uma cigarra, de uma campainha, né? Então, a gente precisa ver todos esses conceitos que vão sendo abordados ao longo da nossa disciplina, tá, pessoal? Só que para a gente poder entrar, propriamente dito, nesses conceitos, a gente precisa, então, fazer uma abordagem aqui nos conceitos básicos da eletricidade. A gente não consegue ir adiante sem a gente ver algumas coisas, né? Então, beleza, pessoal. Esse material aqui a gente já trabalhou, né, na última aula, na disciplina de eletrônica, né? Como vocês ainda não tinham visto a eletricidade básica, eu mostrei isso. Vou fazer uma pequena recapitulação na aula de hoje, né? Para amanhã a gente poder entrar propriamente dito nesses conceitos aí, tá? Então, Professor, dá licença um pouquinho. pode falar. Primeiro, boa noite, tudo bem? Todo mundo aí? Bem, professor? Professor, vai dar matéria ou vai ser a explicação por cima que vai começar da matéria amanhã? Oi? Não, a gente vai fazer uma recapitulação de tudo para amanhã entrar, então, nos conceitos da disciplina. Tá. Não, é que eu tô voltando pro serviço, me ligaram agora, tô voltando pro serviço, só para ter uma noção. Tá, professor? Qualquer coisa, tu pode assistir a aula no YouTube, não tem problema nenhum. Tranquilo, tranquilo. Até amanhã, professor. Abraço. Valeu, obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Valeu, cara. Valeu. Beleza? Então, beleza, pessoal. Isso aqui a gente já trabalhou, a gente já viu, tá? Vocês sabem que os conceitos de eletricidade, então, são gerados a partir do desequilíbrio que nós temos nas moléculas do átomo. Nós sabemos que nós temos os prótons e os elétrons. Prótons são as cargas positivas, enquanto os elétrons são as cargas negativas. Logo depois disso, né, nós sabemos, então, que para poder gerar esse sentido de corrente elétrica, para a gente conseguir ter, então, efetivamente, a eletricidade, a gente precisa de um desequilíbrio elétrico, tá? Então, beleza. Para poder ter esse desequilíbrio elétrico, né, a gente tem vários conceitos diferentes, várias funcionalidades, tá? O desequilíbrio elétrico ele pode ser gerado a partir do calor, que a gente já viu. Nós sabemos, então, que dois metais de diferentes propriedades, como, por exemplo, o ferro e o cobre, quando são colocados em uma única base e aquecida, nós percebemos, então, que os elétrons vão para um lado e os prótons vão para o outro, tá? Por que é importante a gente saber isso, tá? Quando a gente fala sobre a geração de energia elétrica, muitas pessoas ficam presas àquele conceito de usinas hidrelétricas, mas não necessariamente são só essas usinas que podem gerar eletricidade. No passado, existiam formas de geração de energia elétrica através de combustível, através de calor, através de processos químicos. Então, todos esses processos eles vão gerar efetivamente a energia elétrica, tá? Então, a gente precisa entender, a energia não vem só do movimento da água, que é gerado nas usinas hidrelétricas. Ela pode ser gerada sempre a partir de um desequilíbrio, tá? Por isso que a gente precisa sempre do conceito de positivo e negativo, né? De duas polaridades. Esse é, talvez, uma das maiores bases que nós temos para entender esse funcionamento, tá? Nós temos, então, né, o conceito, a definição do calor. Nós sabemos, então, que quando um metal ele é aquecido, há troca de elétrons e prótons, né, causando esse desequilíbrio. Nós temos, então, o conceito de eletricidade através do calor gerado, por exemplo, pela luz, né? Então, o Sol ele é uma fonte geradora de energia elétrica, tanto é que hoje no mercado vocês podem ver que o que mais se fala é sobre energia solar, energia gerada através de painéis fotovoltaicos, né? Esses painéis, então, eles têm um material de silício que é aquecido. Nós temos uma polarização e uma divisão entre prótons e elétrons. Essa divisão, então, causa esse desequilíbrio gera uma tensão, essa tensão, então, possibilita a circulação de corrente elétrica, tá? Até agora, nada novo, tudo tranquilo, tá? Falando sobre a definição da luz, né, a gente pode falar, então, que os materiais separados estão em equilíbrios, mas quando entram em contato e são aquecidos pela luz, eles geram eletricidade por meio de um desequilíbrio elétrico,
que produz eletricidade de baixo nível, que serve, por exemplo, para ligar e desligar o interruptor de um poste de luz, né? Então, um exemplo clássico disso é, por exemplo, uma fotocélula. A fotocélula, então, ela conta com um LDR, né, que é um diodo que ele é sensível à luz. Um diodo não, desculpe, um resistor que é sensível à luz. Quando há incidência de iluminação, ele acaba baixando a sua resistência e gera, então, a circulação da corrente elétrica, tá? Então, esses dispositivos, esses conceitos, eles são abordados das mais de diversas áreas. Na primeira disciplina, nós falamos sobre eletrônica, né? Hoje a gente está falando sobre instalações elétricas prediais. Então, essas instalações, elas têm cunho mais robusto. Elas não vão entrar tanto nesse conceito de corrente alternada, corrente contínua. A gente trabalha mais com a corrente alternada. Mas, para isso, a gente tem que relembrar todos esses conceitos aqui, tá? Uma outra forma de desequilíbrio é a ação química. No passado, muitas formas, né, de geração de energia elétrica foram através desse desequilíbrio. Não que hoje não se use, claro que se usa em pilhas, baterias, em vários dispositivos, né? Geralmente, eles estão entrelaçados ao conceito de corrente contínua, né? Quando a gente consegue armazenar. Então, vocês podem perceber aqui, né, nós temos um exemplo que trata com 2 recipientes. Cada um desses recipientes tem um material ferroso, né? Num deles a gente tem o cobre, no outro a gente tem o chumbo, e temos uma interligação entre uma ponte salínea ali, né? E, além disso, nós temos também dentro desse recipiente um ácido. Então, o que acontece, então? Esse ácido, ele tem uma solução que faz com que as moléculas elas sejam colocadas em uma situação de vulnerabilidade. Elas conseguem se desprender na última camada, né, os elétrons livres. Quando a gente tem 2 tipos de materiais ferrosos diferentes, esses materiais eles acabam tendo uma propriedade que aumentam e diminuem a seleção de elétrons. Então, há uma concentração em um material de prótons e na outra de elétrons, né? Esses elétrons livres acabam saindo e, trocando de solução, vão para outro recipiente. Esse processo acaba gerando um desequilíbrio entre os 2 recipientes, gerando, então, um conceito de tensão elétrica, né? Uma polaridade dupla. Então, é outra forma que nós temos, então, de gerar energia elétrica. Ela acaba fazendo esse desequilíbrio. Nós temos também aqui um outro exemplo, que é o atrito, né? Então, esse experimento aqui, ele foi gerado através de uma barra de vidro neutra e uma lã neutra. Então, percebeu-se, né, que quando pegava a lã e esfregava na barra de vidro, fazendo alguns golpes sucessivos, várias e várias e várias vezes, percebeu-se, então, que a lã ficava carregada com os elétrons e a barra de vidro acabava ficando com os prótons, né? Então, acabava gerando uma certa carga. Vocês podem perceber, né, que essa carga gerada por atrito ela é muito ligada à energia cinética, né, que é a energia gerada através do movimento. Então, vocês podem perceber que até na geração feita nas usinas hidrelétricas, elas têm uma geração, né, através da maré, que é fluente, né, ela acaba gerando uma turbina, e essa turbina tem hastes de escovas que vão atritando com a recepção da energia elétrica nas turbinas. Então, além de ser produzida a energia elétrica pelo movimento das águas, ela também tem um processo nas turbinas de atrito, né? Essas escovas acabam gerando uma energia que é, então, depois distribuída, tá? Então, esse processo de atrito, ele está presente em tudo. Vocês podem perceber que até o motor, né, quando gera o eixo, na carcaça dele, ele precisa ter uma isolação com terra, porque acaba gerando uma certa energia e fica ali que, caso alguém toque, pode acabar descarregando na pessoa. Então, por isso ele tem todos os isolamentos necessários, ele tem um aterramento interno, né, para garantir a segurança caso alguém acabe tocando de maneira inadequada quando o motor está em funcionamento, né. Então, tudo que acaba gerando esse movimento acaba gerando uma certa energia. Outro exemplo bem prático que a gente consegue analisar e de uma maneira bem tranquila é, por exemplo, um dínamo de uma bicicleta, né? Então, lembrem lá que, né, que antigamente nossos avós, né, pessoas da nossa família, tinham um dínamo que, quando ele ia girando a roda da bicicleta através do
movimento, né, da energia dele, ele acabava, então, induzindo a iluminação no farol. Então, a bicicleta tinha um farolete ali e, quando a gente ia pedalando, 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 esse movimento, né, o giro da roda, acabava gerando essa energia suficiente para acionar a lâmpada que ficava ali na bicicleta, tá? Tudo isso é decorrente do atrito. O atrito é nada mais do que uma desestabilização do equilíbrio entre as partículas, né? Então, esse conceito aí, ele é muito importante. Além disso, nós temos o conceito, tá, de magnetismo. Esse conceito de magnetismo ele pode ser abordado de duas maneiras bem distintas, né? Nós temos o magnetismo e nós temos o eletromagnetismo, tá? O magnetismo, ele é entrelaçado, ele é gerado através da magnetita, né? De um metal natural que nós temos na natureza. Então, foi, né, comprovado que em algumas determinadas localidades do mundo, em algumas montanhas, existia um material que tinha a possibilidade de atrair outros, né? Então, a magnetita, entrando em contato com a outra, acabava gerando um campo magnético, e esse campo magnético acabava atraindo, repelindo, fazendo esse tipo de abordagem, né? Esse tipo de mecanismo. Ao longo do tempo, esses materiais magnéticos eles foram criados, eles foram gerados através da corrente induzida, né? Então, a gente sabe que um condutor percorrido por uma corrente elétrica acaba gerando ao seu redor um campo magnético, né? Então, foi feito algumas experiências e chegaram à conclusão que existe a possibilidade de transformar materiais ferrosos, materiais metálicos, né? Materiais de propriedade metálica, né? Metais das mais diversas áreas, transformando eles em eletroímãs, tá? Além disso, claro, esse processo do eletromagnetismo, ele é gerado em máquinas, motores, enfim, uma infinidade de situações aí onde acaba existindo essa necessidade da indução magnética, tá? Aqui no exemplo, a gente está vendo uma pilha. Essa pilha tem uma bobina que é enrolada nesse parafuso, e colocando perto da bússola, a gente consegue ver que ela consegue se deslocar o seu norte magnético. Então, isso acaba indicando que ao redor dela existe um campo magnético que está sendo induzido, tá? Então, bem tranquilo. Uma bobina acaba gerando, nas suas espiras, um campo magnético, e esse campo magnético acaba tendo propriedades de atração e repulsão, de acordo com a necessidade, com o experimento que está sendo feito, enfim. Conceito, então, do eletromagnetismo, tá? Esse eletromagnetismo, ele também é capaz de gerar os desequilíbrios que a gente vem trabalhando, tá? Aqui, pessoal, a gente pode ver um exemplo do eletromagnetismo esboçado através de um motor de indução, tá? Esse motor de indução pode ser monofásico, pode ser trifásico, não importa. O conceito é exatamente o mesmo. Nós temos um polo norte e um polo sul. Esse polo norte e esse polo sul gera ao seu redor o campo magnético que acaba induzindo o giro no rotor, tá? Então, o que acontece? Nós temos uma bobina que é percorrida por uma fase, nós temos outra bobina que é percorrida por outra fase, né? Cada uma dessas bobinas acaba gerando um certo polo. Cada polaridade é fixa na sua superfície. E a polaridade que é induzida, né? Então, ela é de acordo com o fluxo magnético que é gerado pelas bobinas, acaba dando sentido de giro. Então, a bobina pode ir horas para um lado, horas para o outro, de acordo com a necessidade. Então, a gente vai ver lá em comandos, quando a gente trabalhar com as partidas direta, indireta, estrela, triângulo, quando a gente vê esses conceitos aí, a gente vai perceber que a gente consegue mudar o sentido de giro do motor simplesmente trocando o arranjo de bobinas. Por isso que o magnetismo ele é presente em todos os mecanismos de motores elétricos, tá? Claro que nos motores a combustão o processo é outro, né? Mas nos motores elétricos o eletromagnetismo é predominantemente mais utilizado, tá? Então, né, isso aqui é simplesmente um resumo de como a gente fala entre o magnetismo e o eletromagnetismo, né? Então, a gente sabe que nós temos o magnetismo que é gerado de forma natural e o magnetismo que é gerado através da eletricidade, né? O magnetismo pode ser gerado através de um ímã. Esse ímã pode ser permanente, né? Através das propriedades que nós temos na natureza.
E nós temos também o eletroímã, tá? O eletroímã, ele é forçado pelo homem. Na eletricidade, nós temos os ramos da eletrostática, que ela pode ser gerada através de faíscas ou raios. Nós temos também a eletricidade que gera o conceito de eletrodinâmica, tá? Que aí essa eletrodinâmica geralmente é para aparelhos eletrônicos, carros e trens elétricos, tá? Tanto a eletrodinâmica quanto a eletrostática, ela tem conceitos relacionados à tensão e corrente, que são de alta tensão, baixa tensão, alta corrente, baixa corrente, tá? Tudo é interligado. Por isso que o conceito de eletricidade ele é um só. Nós temos vários olhares, várias perspectivas, várias aplicações. Mas a eletricidade, ela é um conjunto contínuo, desde a geração, transmissão, distribuição, utilização. Na utilização, nós temos eletromecânica, eletricidade predial, eletrônica, eletricidade industrial, nós temos as etapas de transformação, nós temos as etapas de controle, nós entramos em controladores, que são das mais diversas áreas, né? Então, até a automação, né, os processos automáticos, tudo é a mesma coisa, parte sempre do mesmo princípio. Por isso que nós temos que ter um olhar amplo para a eletricidade. Pô, eu estou trabalhando com eletrônica, mas eu tenho um transformador que vai ser responsável pela geração de energia elétrica que vai acionar esse circuito. Eu estou trabalhando com comandos elétricos. Bom, eu tenho a fonte geradora de energia. Eu estou trabalhando com instalação elétrica predial. Bom, eu sei que eu tenho a entrada da minha casa, eu sei que eu tenho meu medidor, eu sei que eu tenho meu centro de distribuição, eu tenho meu dispositivo de proteção, que são os meus disjuntores. Além de servir para proteger a minha residência, eu vou ter também o controle de distribuição de circuitos. Isso vai me dar, então, uma organização da residência. Então, independentemente da área que a gente entrar da eletricidade, os conceitos básicos eles se fazem presente para a gente conseguir entender como a eletricidade se funciona naquele circuito, tá? Então, o circuito pode ser tanto eletrônico, de comando, pode ser tanto predial. Um circuito é o caminho fechado onde a corrente elétrica circula. E cada um desses locais que ela vai circular, que ela vai funcionar, vai ter uma especificidade diferente, tá? Tranquilos? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar? Não? De boa? Pra mim tá de boa. Boa? Tranquilo? Então, beleza, pessoal. Vamos adiante. Então, falando, né, dos conceitos, isso aqui eu já falei, né? Estou falando só por desencargo de consciência, né? Nós temos, então, as usinas hidroelétricas. Hidro vem de água, né? Então, nós sabemos que todo esse processo de desequilíbrio, ele é feito, então, através dos diferentes níveis da água, né? Então, nós temos um nível alto e um nível baixo. No meio do caminho, nós temos, então, uma turbina que é gerada através do movimento da água, né? Então, quanto maior a intensidade, maior o giro dessa turbina, maior a energia gerada naquele momento. Então, por isso que a gente precisa de quantidades bem exorbitantes de água para conseguir fazer com que essa turbina ela acabe gerando a energia necessária, né? Claro que em determinadas situações, depois que atinge um certo limite, ela não tem como gerar mais do que aquilo, né? Mas, de qualquer forma, quando o nível está muito baixo, acaba, então, dando alguns problemas nesse processo de geração, né? Isso é comum de acontecer, pessoal. Às vezes acontece de uma usina não conseguir gerar a energia necessária, então outra usina que consegue ter a meta estabelecida, ele acaba fornecendo para essa usina. Existe essa relação, tá? Às vezes uma usina acaba tendo que distribuir energia para outra usina para ela conseguir manter a demanda dela, a meta de energia para aquela região, tá? O ideal é que isso não aconteça, né? Mas, por exemplo, vamos supor que uma hidrelétrica que não tem um impacto ambiental tão grande acabe precisando que tenha a meta suprida por uma termoelétrica. Essa termoelétrica vai acabar gerando um transtorno muito maior, uma agressividade muito maior para o ambiente, tá? Então, por esse conceito, né, a gente precisa, então, que cada uma acabe suprindo a necessidade que ela tem na região que ela acaba abastecendo, tá?
A hidroelétrica tem um impacto ambiental muito menor em relação à termoelétrica, em relação a outras formas de energia, tá? Ela é impactante? É impactante. Eu não posso mentir. Ela tem uns impactos que são muito consideráveis, tá? Mas, de qualquer forma, ela ainda é melhor que a termoelétrica, tá? Vamos adiante, tá? Então, aqui nós temos o nosso conceito termoelétrico, né? Então, nós podemos ver aqui que ela, basicamente, ela é formada por 4 etapas, tá? Aquecedor, turbina, condensador e gerador, tá? Esses são os 4 pilares. Ah, professor, existe outro método? Existe. Existem outros processos? Existem, tá? Mas o básico do funcionamento é esse, é o que vocês precisam entender. Nós temos um recipiente com a água, tá? Esse recipiente ele vai ser aquecido, por isso o nome é aquecedor. Depois disso, ela passa pela turbina, né? Então, essa água vai ser aquecida a uma temperatura muito alta, ela vai acabar evaporando de forma muito rápida, né? Então, ela está passando do estado líquido para o estado gasoso. Esse estado gasoso vai ter uma pressão altíssima. Essa pressão vai gerar a turbina. Essa turbina vai alcançar uma certa velocidade muito alta e vai acabar atritando e gerando energia que vai ser levada para o gerador. Depois que essa água acaba diminuindo a temperatura dela, ela acaba voltando para o estado líquido, que para isso existe um terceiro recipiente, que é o condensador. Esse condensador tem uma temperatura muito menor, uma temperatura ambiente menor, que quando o vapor chega lá, ele acaba condensando e volta para o recipiente. Só que, claro, esse processo não é infinito, né? A água não vai ser sempre a mesma água que vai fazer sempre esse mesmo processo, senão a gente acabaria resolvendo o problema, né? Abastecia com uma quantidade mínima de água e ela ia ser infinito, né? Mas isso não acontece, a gente tem perdas. Essas perdas para o ambiente acabam diminuindo a quantidade de água que vai parar no condensador. Consequentemente, a que vai, então, para o aquecedor é uma quantidade muito menor do que a que foi para a turbina. E isso faz com que a gente tenha uma perda considerável, fazendo com que o aquecedor sempre tenha a necessidade de ser abastecido novamente pela água da região, tá? Então, é muito importante, tá? Além disso, esse processo de aquecimento, ele é feito, então, com um carvão, tá? Que é retirado, então, da natureza e acaba gerando desmatamento, acaba gerando impactos ecológicos da região muito grande. Todo desmatamento acaba desalojando espécies, desalojando, então, vários tipos de colônias de animais, de insetos, enfim, né, de vários arranjos ecológicos, acabando gerando esse grande impacto, tá? Além desse conceito, né, desse processo, é importante que vocês entendam os ciclos transformativos de energia elétrica, tá? Nós temos a geração, a transmissão e a distribuição. Esses são os 3 ciclos. Dentro da geração, nós temos a usina, seja ela elétrica, hidroelétrica, solar, nuclear, não importa. Ela tem a geração, depois disso ela vai para a subestação elevadora, tá? Na subestação elevadora, então, ela vai ter o processo de transformação que vai elevar essa energia ao máximo possível. Depois disso, então, que nós entramos na etapa de transmissão. Na etapa de transmissão, então, nós vamos ter arranjos feitos, tá? Com material para fazer essa transmissão, né? Esse material vai ter as suas torres específicas e depois a gente vai para a subestação abaixadora. Porque o que acontece, né? Essa relação é muito importante vocês entenderem. A subestação elevadora tem que levar ao máximo energia, não para chegar até a residência, não para chegar na nossa residência uma tensão muito alta, não é por isso. É porque no processo de transmissão nós temos muitas perdas, né? Transmitir
acaba perdendo para o ambiente, acaba fazendo a geração de calor, acaba tendo a perda no cobre, no aço, no ferro. Então, a gente precisa ter o máximo possível para poder transmitir, para quando chegar na subestação, ela conseguir ter o mínimo possível para ser rebaixado e depois chegar até as nossas residências, né? Então, o processo é de transmissão da subestação elevadora até a subestação abaixadora. E logo depois disso, né, quando ela chega na localidade da região, ela é abaixada e depois ela é abaixada novamente para poder chegar até a residência, tá? Então, esse processo básico, né? Pode ter processos intermediários nesse caminho. Existem algumas subestações específicas, há circuitos em anéis, onde chegam essa tensão, elas são distribuídas para uma parte da cidade, depois ela vai para uma segunda, para uma terceira estação de tratamento. Existe todo esse processo, mas o ciclo básico é aquele, tá? Para vocês entenderem todos os processos. Então, falando especificamente da geração, né? Ela é a produção da eletricidade utilizada por geradores através de fontes primárias. Água, calor, vento, né? Então, a água a gente pode relacionar a estação, a usina hidrelétrica. Calor, a gente pode falar da usina termoelétrica ou da solar, porque o sol também gera calor nas placas fotovoltaicas. Vento, a gente relaciona, então, as usinas eólicas, né? Então, na nossa cidade, nós temos uma usina eólica que tem cumprido um papel muito importante, né? Ela consegue gerar energia limpa. Claro que ela tem alguns problemas em relação às rotas migratórias de pássaro, né? Alguns problemas mais ecológicos, assim, mas ela acaba atendendo bem a demanda, né? Ela se propõe a fazer aquilo que faz de uma maneira bem eficiente. Claro, a nossa região é uma região muito abundante em ventos, né? Nós temos um local muito propício. Se nós fôssemos para lugares do país, como, por exemplo, Ceará, Bahia, lugares mais para a região do Norte, Nordeste, nós não teríamos essa possibilidade de gerar uma energia através dos ventos. Lá seria mais eficiente a energia solar, por ter um estudo na região que diz isso, tá? Então, é sempre importante haver essa prospecção através de um estudo que determine as características daquela região. Para isso que a gente tem, então, essa necessidade, tá? De estudar, ver se é possível instalar para ter um melhor aproveitamento. Na transmissão, então, da energia elétrica, ela é feita, né? É levada através de subestações elevadoras para ser transportadas por grandes distâncias, né? Então, o material, eu já falei isso nas últimas aulas, né? Estou me repetindo, mas é importante a gente frisar bem, né? Que o material feito para a transmissão são cabos nus. Quando eu falo nus, eu estou dizendo que ela não tem isolação, tá? Ela está no cabo puro de alumínio com a alma de aço, que sustentados por postes de torres metálicas, tá? Então, o que é esse processo, né, mais propriamente dito? Esses cabos, tá, de alumínio, eles não têm a mesma condutividade que o fio de cobre que tem na nossa residência. O fio de cobre, ele é um material muito melhor condutor do que o alumínio. Só que o coeficiente de dilatação do cobre é muito menor do que o do alumínio. Então, o que acontece? Se ele chega a uma determinada temperatura muito alta, o cobre não ia aguentar. Ele ia acabar dilatando ou ele ia acabar entrando no estado de fusão, né? Ele ia acabar derretendo. Então, para que isso não aconteça, a gente tem uma alma, tá, de alumínio, de aço, tá, que fica na volta do alumínio, que não deixa com que tenha que atinja o coeficiente de dilatação. Então, ele consegue transmitir por uma distância bem longa uma maior quantidade de energia com que não tenha essa perda tão elevada, tá? O que vai sustentar isso? São as torres metálicas ou até mesmo postes, né? Existem algumas regiões que usam postes de concreto, mas eles têm toda uma legislação que prevê distância, altura, peso, para com que não haja nenhum acidente, né? Quando nessa etapa de transmissão
nós temos a perda de algum poste ou torre metálica, pode acabar deixando de abastecer uma cidade inteira, né? Então, a torre e o poste responsável por essa etapa de transmissão, ela tem que ser muito bem dimensionada. Não pode ter espaço para erro, porque vamos supor que na transmissão a gente acabe passando por vários locais desacampados, né? Desalojados, como estradas, enfim. Lá, todas essas torres elas estão sujeitas a intempéries, uma quantidade alta de ventos, descargas elétricas da atmosfera, né? Porque a gente sabe que, pelo poder das pontas, se vocês não ouviram falar ao longo do curso, vocês vão ouvir falar que descargas elétricas elas são propícias no maior ponto, num raio de 100 metros, né? Então, muito provavelmente, em algumas distâncias em estradas, essas torres metálicas elas acabam ficando como pontos de referência para descargas elétricas, né? Então elas precisam ter dispositivos de proteção, muitas vezes acabam não tendo. Então, essa etapa do dimensionamento dessas postes ou torres metálicas, eles acabam sendo muito importantes em todo esse processo. Existem engenheiros que às vezes são mecânicos ou engenheiros civis que ficam só projetando esse tipo de poste ou torre para poder suportar o material condutor que vai levar energia através da usina até a cidade, ou a localidade, ou a subestação de tratamento, para poder abastecer as nossas residências, tá? Então, dentro da etapa de transmissão, há um mundo gigantesco, só nessa etapa, para poder garantir com que chegue na maior tranquilidade, tá? Na nossa residência. A distribuição, aí chega no que nós temos aí, como, por exemplo, a CE, no Rio Grande do Sul, e outras distribuidoras ao longo do Brasil. Essas distribuidoras, elas estão vinculadas às subestações abaixadoras, né? Então, o que elas fazem? Elas recebem energia da usina, pegam essa energia, tratam ela, né, nas subestações abaixadoras, e nelas, depois, elas vão fazendo os arranjos de distribuição. Então, elas têm sistemas que ficam entrelaçados entre uma subestação abaixadora e outra. Lá tem os transformadores para fazer elevação, rebaixação, a diminuição do fator de potência. Lá tudo é tratado para poder chegar até a nossa residência. Às vezes acontece de uma subestação ter algum problema, e aí a cidade fica sem energia numa determinada região, a região sul, leste, oeste, né? Ficou sem energia. Então, acaba que uma outra subestação abaixadora acaba sendo conectada, desativo e acionam através de outra subestação para poder ser feita a manutenção naquela subestação sem que a região fique sem energia elétrica por muito tempo, né? Então, quanto maior for o número de subestações abaixadoras, maior a garantia de que a cidade não vai ter prejuízo por falta de energia elétrica, tá? Então, a distribuidora da região, ela é responsável por fazer esse tipo de arranjo, tá? Tranquilo? E a utilização da energia, né, aí vai das mais diversas áreas. Pode ser industrial, pode ser comercial, pode ser residencial. Aí a distribuidora de energia tem que fazer o cálculo de demanda, né, para ver quanto vai ser distribuído para cada cliente, né? Fornecer para um bairro é diferente de fornecer para uma empresa da Barra, né? Tem que ter todo um cuidado completamente diferente para acabar gerando essa energia que seja suficiente para atender aquela demanda, tá? Tranquilos? Na entrada de Rio Grande, tá? A entrada de chegada de energia até a residência, ela pode ser feita de duas formas. Eu estou falando aqui voltado para a energia residencial, tá? E isso aqui já entra, tá, nos conceitos básicos da instalação elétrica predial, que a gente vai precisar abordar e muito, tá? Nós temos a monofásica, que ela é através de 2 fios. Aí tem pessoal que vai falar, professor, e o terra? Não, tudo bem. Existem localidades que chegam terra, existem localidades que não chegam, tá? Mas, em suma, seriam 3 condutores, porque seria o fase, o neutro e o terra. Eu não abordo o terra aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Mas sempre a gente precisa considerar o terra. No caso do monofásico, em Rio Grande, nós temos 2 condutores, tá? Nós temos a fase e o neutro. Essa fase e esse neutro vão me largar, então, uma tensão de 127 volts, tá?
Depois disso, nós temos a opção de fazer o requerimento, né, fazer a solicitação para a distribuidora de uma rede bifásica. Essa rede bifásica, então, ela vai contar com 3 fios, que são fase, o neutro e outra fase. Ou seja, fase 1, fase 2, tá? Então, o que acontece? Eu tenho bifásico na minha casa. Eu estou preso apenas ao 220 volts? Não. Eu posso pedir bifásico e, ao mesmo tempo, eu ter 127 na minha residência. Posso fazer uma distribuição entre as fases, né? Posso ter o andar de cima. Vamos supor que a gente esteja dimensionando a entrada de um sobrado, né? O segundo andar, a gente pode ter fase 1 e neutro. E no andar de baixo, a gente pode ter fase 2 e neutro. Não que em determinados pontos da casa, por exemplo, no banheiro, que eu quero ter um chuveiro 220, eu posso ter fase e fase. Bom, tranquilo, não tem problema nenhum, tá? Eu posso fazer esse arranjo. Mas é importante que vocês entendam que o 220 Rio Grande, ele é gerado através de fase e fase, tá? Cidades mais antigas, como Rio Grande, Porto Alegre, lidam com esse sistema, tá? Já quando a gente está falando, então, do nosso trifásico, né, o nosso 380, nesse caso, geralmente é vinculado à indústria, mas nada impede que na nossa residência a gente tenha o 380, a gente tem que fazer a ligação através, tá, de 3 fases, fase 1, fase 2 e fase 3, tá? Vamos supor que alguém aí queira colocar um ar-condicionado trifásico de, sei lá, 30 e poucos BTU, né? Que acaba gerando uma demanda muito grande, precisa de uma ligação trifásica. Eu posso ir lá solicitar na CE uma rede trifásica, então eu vou ter um neutro, fase 1, fase 2, fase 3, e também vou ter que ter uma tomada específica, né, para isso, para poder fazer a ligação, então, do meu ar-condicionado ou do equipamento que eu preciso. Geralmente é ligado para a indústria, tá? Quando nós falamos, então, de cidades como, por exemplo, Pelotas, São José do Norte, Bagé, entre várias outras cidades do nosso estado, nós temos, então, a ligação monofásica entre fase e neutro e ela já me dá meu 220, tá? Então, fase e neutro 220 é para esse tipo de cidade, tá? Quando nós falamos em Rio Grande, eu já falei, fase 220. Pelotas, São José do Norte, Bagé, fase neutro 220, tá? Então, a ligação bifásica, né? Nessa situação, então, eu teria uma fase 1 e fase 2, que me daria o meu 380. Então, eu posso ter o 380 entre apenas 2 condutores carregados, que é a fase 1 e a fase 2, tá? Nada impede de eu ter uma ligação bifásica na minha residência, nessa localidade, e eu ter apenas meu 220 através do fase neutro. Eu não preciso necessariamente ter todas as tomadas ligadas para 380. É que caso, né, às vezes existe essa necessidade de ter um equipamento específico em 380, a gente acaba se obrigando a fazer essa solicitação para a CE, ou seja lá, distribuidor que for da região, e acabar pedindo, então, 380. Nessas localidades, 380 vai ser entre fase e fase, tá? Deus? Então, aqui, ó, quando a gente está falando do sistema trifásico, tá? A gente vai ter 3 condutores carregados que a gente pode fazer o arranjo, então, do meu 380 distribuído igualmente entre as fases. Fase 1, fase 2, fase 1 e fase 3, fase 3 e fase 2, sempre me dando o meu 380. Claro que entre fase e neutro, nós teremos o 220, tá? Tranquilo? Falando aqui, então, tá, pessoal, da baixa, média e alta tensão, nós temos a NR10 que fala sobre isso, tá? Na corrente alternada, é diferente da corrente contínua. Quando nós falamos de alta tensão em corrente alternada, nós estamos vinculando, então, a tensão maior do que 1000 volts, tá? Quando a gente fala em corrente contínua, bom, aí a tensão muda, aí a tensão é maior do que 1500 volts. Na baixa tensão, ou BT, né, como a alta tensão é configurada como AT, a baixa tensão é BT. Então, nós sabemos que a tensão, para a baixa tensão, ela tem que ser menor ou igual a 1000 volts e, ao mesmo tempo, ela tem que ser maior do que 50 volts. Já na minha corrente contínua, isso muda. A tensão ela tem que ser menor ou igual a 1500 volts
e tem que ser maior do que 120 volts, tá? Na baixa tensão, que aí nós entramos no sistema EBT, nós temos uma tensão menor ou igual a 50 volts na corrente alternada. Já na corrente contínua tem que ser menor ou igual a 120 volts, tá? Tranquilos? Beleza? De boa até aqui? Beleza. Se alguém tem alguma dúvida, vocês podem perguntar. Tá? Vocês podem... Agora, eu estava... Boa noite. Estava tentando te acompanhar aqui, eu tinha imprimido um módulo inteiro, mas acredito que muitas coisas que tu passou aí não está nesse módulo. Vai passar nos slides depois, é isso? Fala, tá me escutando? Estou escutando, pode falar. Não, eu te dizia, eu baixei e imprimi todo todo o slide que me deram, que disponibilizaram. E eu estava tentando te acompanhar aqui e vi que muita coisa não... Quem te disponibilizou o material? A diretoria disponibilizou o material no grupo? Positivo, disponibilizou para todo mundo na sexta. Tá, tudo bem. Não, esses materiais que Não, só para mim me guiar, porque eu imprimo também o outro. Não, tranquilo. O que acontece é que esse material que a diretoria disponibiliza são materiais de apoio, né? São materiais Claro. que vão estar entrando em contato. No caso, né, eu preparo o meu material que eu foco no rumo da aula, né, que a gente vai indo com o método que eu vou desenvolvendo, né, que a gente vai andando. Esses materiais são de apoios, pode usar, pode imprimir, pode, né? Só que esse material que eu vou disponibilizar para vocês aí é o meu. Aí são de acordo com as aulas que a gente vai indo. Ele é direcionado específico para o andamento que a gente vai dar para a disciplina, tá? Aí eu vou disponibilizar ele no grupo. Tu pode imprimir todos, que a diretoria deixou, tu pode imprimir só o meu. Aí fica a teu critério, tá? Tranquilo? Claro, não. Tem muito material nesse... na verdade, eu nem olhei esses materiais, porque, claro, não são materiais que eu fiz, então, às vezes é até bom a gente olhar para se guiar. Eu vou dar uma olhada e ver, mas o andamento que a gente vai dando, né, vai atender a todos os tópicos. Só aí tu pode ficar bem tranquilo, tá? Outra coisa, Taigo, tu estava falando ali sobre... Aqui no caso... Eu trabalho aqui embarcado. E no caso aqui, a nossa energia ele é um 220, só que trifásico. Sim. Trabalha entre 3 fases, né? Isso. Tá. O que acontece? A tua energização do navio, ela é feita através da distribuidora de energia ou tu trabalha com sala de máquinas e motores a combustão para gerar energia? Os dois. Trabalha no caso com os agora dois. aqui, a gente tem 2 geradores. A gente está operando com a nossa energia dos nossos geradores, que geram um 220 trifásico para embarcação. Tá. E agora, no momento, eu estou atracado aqui no cais da Engevix e estamos recebendo energia 220 trifásico de terra. Tá recebendo de terra da distribuidora. Que a Engevix aqui recebe o 440, que joga o Rebaixa. 280, e eles botaram um transformador para rebaixar para 220 para conseguir nos fornecer. Sim, o que acontece? No teu caso específico de sala de máquinas, o funcionamento dos teus motores, das tuas bombas, ele é feito através dessa ligação das 3 fases. Tanto é que o teu gerador, ele acaba largando o 380 entre as 3 fases, né? Ou 220 entre as 3 fases, foi isso que tu relatou, né? Isso, ele larga Para 220. poder atender, porque imagina se tu tivesse a necessidade de ter um sistema híbrido, que fosse acionar as máquinas em 220 entre fase e fase, e se tivesse que acionar entre 3 fases. Então, a tua forma de alimentação ela é a mesma gerada através do teu gerador, que é feito a combustão, né? Que deve ser feito a óleo diesel ou... Isso, é óleo diesel. Óleo diesel, né? Então, precisa de um sistema que atenda essa mesma demanda da ligação que tem no teu gerador. Por isso que ela é rebaixada e é tratada para entrar no teu navio. Nesse caso, é específico para a tua necessidade. Então, quando tu acaba fazendo a solicitação para a distribuidora de energia, tu tem que relatar a situação. Bom, a minha carga é específica para um navio que trabalha com uma sala de máquinas. Essa sala de máquinas faz a alimentação através de geradores que me largam a tensão entre 3 fases que me dão 220. Porque o que acontece?
Aí tu deve ter muito acionamento de muito motor trifásico que é feito através de ligação eletroeletrônica, né? Tu deve ter aí, por exemplo, o CLP de comando, tu deve ter soft starter, tu deve ter inversor de frequência, né? Isso aí tu trabalha diariamente, Uhum. ou não? Tem. E essas ligações aí, às vezes tu precisa ter uma necessidade de uma fase de alimentação menor, né? Então, para tu conseguir gerar com o gerador, tu precisa ter igualmente distribuído entre as fases. Então, tu trabalha com uma faixa menor, para poder atender todos esses equipamentos que eu estou te listando aí. Soft starter, inversor de frequência, enfim, um monte de coisa. Tu pede para a CE larga para a indústria, mas aí ela está ligando com uma faixa industrial, né? Tu tem um fator de demanda que é diferente e esse fator de demanda atende à tua necessidade específica, tá? Mas aí é específico para o teu trabalho. Claro. Como é que você tinha falado ali do 380 direto, do 220 só fase. Não, aí, claro, eu queria, por exemplo, lá em Pelotas, né? Tem muita gente que diz, Pelotas eu não consigo ter 127 volts entre fase e fase. Se tu ir na distribuidora e solicitar para um cargo específico, vai pagar uma taxa referente a isso. Muitas vezes a taxa não vale a pena. Mas como a tua necessidade é muito específica, tu acaba te obrigando, né? Então, tem como tu solicitar na distribuidora determinadas situações, mas é específico. Quando a gente trabalha com eletricidade, navio, eletrônica de navio, aí a gente está lidando com um eixo bem específico. Por quê? Porque quando tu está em manobra aí, tu trabalha em rebocador, né? Uhum. Quando tu está em manobra, muitas vezes tu não tem como pegar e fazer uma ligação da distribuidora até o teu navio. Então, tu está trabalhando só com gerador, né? Acontece isso muito. De tu ficar Claro. um baita parte do tempo da tua manobra só com gerador. E aí, como é que tu Sim. faz a distribuição igualitária entre as fases? O engenheiro que dimensionou isso, ele definiu que, através de 3 fases distribuídas, tu precisa ter os 220. Para tu poder fazer intersecção, arranjos em série, arranjos em paralelo, para poder distribuir e fazer com que todas as máquinas funcionem ao mesmo tempo. Aí, claro, lá na distribuidora tu vai solicitar essa tua necessidade. A gente aqui está falando dos padrões convencionais, os padrões Claro, não. mais utiliza. Beleza? Tranquilos? Tranquilo. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu gosto quando você pergunta, que a gente entra nessa dinâmica, Você se empolga. responde, entra. Não, eu acho que a aula fica mais gostosa, mais interativa, assim, né? Porque às vezes eu entro assim em aula e falo 1 hora sem parar. E às vezes eu não sei se o cara tá ali, se não tá. Quando você pergunta, eu gosto que a gente vai trocando e vai falando. A eletricidade de navio é uma coisa assim muito legal e é um mercado muito restrito. Pouquíssimos eletricistas trabalham em sala de máquinas, trabalham com eletrônica de navio. Tem um cara que eu já te falei, né, que eu conheço, que é fantástico, Adir José, né? Foi um cara que, me ensinou muita coisa, né, na parte eletrônica. Ele tem um conhecimento prático gigante, né? Acho que tu conhece ele, né? Conheço. O cara é fantástico, né? Pelo menos eu, É, do trabalho, da abordagem dele. Pode falar. eu estou fazendo esse curso aqui para, no caso, para mim profissionalmente, muito pouco o chefe de máquina tem, no caso, geralmente ele é o condutor, mas no caso, dentro da Marinha, eu vou poder ser chamado de condutor eletricista e abre um leque enorme de ganhos muito bom. Tem muitas empresas que contratam especificamente ao condutor eletricista. E o salário, porra, é bom mesmo. Chega assim, parece vaga assim, 15 mil reais. É impressionante. Não. Ficar para trás também, né, Tego? Não, claro. Show de bola. Tem que tocar e especializar cada vez mais, comprar curso na internet, ir para os livros, comprar material. Cara, é que assim, teve um tempo no CTI, no IFE, né, que o pessoal estava querendo extinguir a eletrotécnica, ficar só com curso de automação e abrir uma eletrotécnica naval, né, para atender o polo, para atender a região do Porto, acabou não indo adiante. Porque aí entra em conceitos muito específicos. Quando está trabalhando com eletrônica, é diferente ter uma alimentação alternada de uma alimentação gerada através de geradores.
muda todo o sistema. Porque aí, quando tu está trabalhando em frequência, muda. E mudar a frequência é uma coisa que impacta em tudo que está à nossa volta, né? Por isso que a gente tem que ter um controle muito grande da defasagem, para saber se a carga é indutiva, capacitiva, resistiva. Vocês aprenderam isso em análise de circuitos, né? As correntes, o que é corrente aparente, o que é corrente ativa, ou ainda não? Acho que na 1 eu não sei se você chegou a entrar direto nesses conceitos. A gente viu... Os conceitos básicos de circuito série, paralelo, associação de resistores, essas coisas, ou não? Isso aí. Associação de resistores, capacitância. Isso, eu dei uma pincelada bem básica lá no começo, e depois vocês aprofundaram mais na análise de circuitos, né? Isso aí. Beleza. Tá? E a eletrônica de navio, é sensacional. Para mim, uma referência, um cara, assim, ó, é o Adir José. Já vi ele fazer concertos, reparos, coisas assim que engenheiros... não que eu esteja assim, falando, depreciando o engenheiro, não é isso, entende? Eu não tenho esse negócio de, é técnico, é engenheiro, não tem diploma nenhum e está trabalhando na área, isso não quer dizer nada. Conheci gênios dentro da área da eletricidade que não tinham titulação nenhuma, né? Então, às vezes o cara é engenheiro, o cara tem mestrado, doutorado numa área, chega na área, é um cara completamente teórico, né? Isso não quer dizer nada, titulação não quer dizer nada, pelo menos para mim não quer dizer nada, né? Mas, para pegar certos cargos, para chegar a certos níveis, a gente sabe que a titulação é exigida, né? Para acabar atendendo a necessidade daquele eixo ali, né? Por isso que você tem que estudar, mas o mais importante é aprender, para ninguém depois poder pegar vocês lá no trabalho, na hora, né? Ô, Taigo, Pode falar. deixa eu perguntar uma coisa. Aqui na minha casa é 127, né? Se eu for pedir, para mim ter 220, eu tenho que pedir para ser lá, para instalar aqui. Isso, vai pagar uma taxa de fase. Tá, aí deixa eu perguntar outra coisa. Olha o meu pensamento. Aqui na minha casa na verdade, é um terreno com 3 casas, tá? Cada casa tem o seu relógio no poste ali, tá? Se eu pegar uma fase de uma das casas e puxar aqui minha casa, eu tenho 220 também? Olha... Direto do relógio? Olha, na parte de saída lá? Eu vou te dar 2 visões, tá? Vou te dar 2 visões. A visão legal da coisa, ela é enquadrada como furto de energia, tá? É considerado como gato. Se tu está pegando uma fase, por mais que seja no teu pátio, de outro relógio de luz, caracteriza o furto, tá? Já conheci pessoas que tinham os 2 relógios no mesmo nome e mesmo assim tiveram problemas porque a distribuidora não foi consultada. Primeiro ponto. É importante que tu saiba disso, né, para não ter problema. O segundo ponto, se a fase ela é vinda do poste, da distribuidora, tá entrando, não tem nada a ver com a tua primeira fase, se tu puxar, tu vai ter o 220. Mas eu não estou tentando fazer isso. Não, sim, é porque tipo, eu já tinha pensado nisso, mas e tem alguma coisa sobre diferença de potencial, alguma coisa do tipo assim, para não bater, ou posso puxar qualquer fase e vai dar o 220? Porque, como eu falei, são 3... Só que assim, essa segunda casa aí que tu quer puxar a fase, não tá com a mesma fase que vem até a tua casa, senão vai curto. Entende? Se tu tá pegando uma fase que não é a tua que vem para tua casa, não tem problema nenhum. Claro, não tem problema nenhum, não tô falando do ponto de vista legal, tu entende? Não, tranquilo. Senão, daqui a pouco eu vou preso, né? O professor tá ensinando o pessoal a pegar a fase de outra... Vou até tirar que tá gravando aqui, né? Mas aqui... Mas porque pode falar. Porque eu trabalho com eletricista, né? Uma vez eu perguntei isso para ele, aí eu quis tirar a certeza para ver. Porque, como eu te falei, aqui vem a fase do poste, aí ela deriva nos relógios. Cada relógio tem sua fase que vai para sua casa, entendeu? Aí, tipo, se eu pegar uma fase da casa do lado aqui e jogar aqui para minha, junto com a minha fase, o neutro vai ter 220, então. Bom, a fase não é independente. Aí eu já não sei, tu me pegou? É o que vem do poste, desce do poste. Não, mas tem uma diferença, tá? Pode ser derivada e ela ser independente. O certo é quando a distribuidora faz a ligação na residência,
A fase, ela não pode ser a mesma. Não dá, Tu está entendendo? não dá curto. Tô. Exatamente. Porque no poste são os 4 fios lá em cima, né? Aí, só que eu não sei agora de cabeça, eu não sei. Eu não posso te confirmar se ela é dependente ou derivada, não, entendeu? Tá, assim, ó, o que acontece? Tá? Eu vou explicar esse processo para tu conseguir entender, tá? Não, porque isso daí pode dar um problema grande, porque tu pode gerar um curto, tu pode até botar fogo na casa, tá? Sim. Eu tenho que te alertar o seguinte, olha só. A distribuidora, quando acaba colocando os condutores carregados na região, ela trabalha com 3 tipos de condutores. Dependendo da região, trabalha com 4, para atender o 440. Geralmente, acaba atendendo a 380, tá? Só que os condutores, eles são os mesmos, entende? O meu condutor é igual ao do meu vizinho. A diferença é que tem um relógio que está medindo a quantidade de energia que eu estou dissipando, que eu estou tirando. Só que o que acontece? Quando eu peço um bifásico, ele vai pegar 2 condutores de diferentes regiões, de diferentes núcleos ali, tá? Só que se tu pegar a fase que está indo para outro relógio, ela corre o risco Se é mesmo. mesma que está chegando na tua casa. Tu tá entendendo? Corre. Tô. Então, tu tem que ficar de olho. Se chegou no poste e eles derivaram a mesma, bom, aí tu não pode pegar, porque é a mesma tua fase. Entende? Tanto é que quando tem algum problema e acaba cortando a luz, corta da tua casa, da outra casa, da outra casa, da outra casa, porque todas estão ligadas na mesma fase. Tá. Agora o que acontece? Alguma dessas casas aí tem 220? Não. Aqui, onde eu moro, já teve, só que o inquilino que morava aqui antes, ela mandou tirar. Mas tinha antigamente. Não, é isso que eu estou dizendo. Se alguma dessas aí tiver o 220, tu identifica qual é a fase que não vem para o teu relógio, tu pode fazer a fase. Eu não estou dizendo para tu fazer isso, estou dizendo teoricamente que iria funcionar, tá? Eu também não vou fazer, só que era só uma dúvida que eu tinha, porque como o cara já tinha me dito, mas vai que no futuro role, sei lá. Não, tudo bem, só que tu tem que ter essa noção. Chega no teu relógio, deriva para os outros 3, é a mesma fase. Se é a mesma fase, tu não pode. Tu vai gerar um curto, tá? Tem que ter certeza o que a fase não é a mesma, tá? Nesse caso aí acabou, entende? Se alguém tivesse pedido um 220, aí uma fase seria a mesma que vem para ti e a outra seria disponível na rede, que nem acontece aqui na minha casa. Na minha casa que é bifásica, tá? Eu tenho 2 fases. Quando falta luz, às vezes em uma região, falta energia, como aqui é distribuída, né? Tipo, tem uma fase um neutro que vem para cima, outra é para baixo. Então, às vezes eu fico metade da minha casa com luz e a outra metade sem, né? Às vezes acontece isso daí. Aí eu vou lá no quadro, troco, inverto a fase, deixo toda a casa no 127. Mas se eu tivesse só uma fase, quando faltasse luz, ia faltar em toda a residência, tá? Então, é esse cuidado que tu precisa ter quando tu for fazer essa análise aí, tá? Pode crer. Beleza? Tranquilo? Valeu. Tá. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Boa? Uma pergunta, então, já estava falando disso aí. Mesmo vindo de 2 contadores diferentes, 2 relógios diferentes? Pode ser a mesma fase, mesmo vindo de 2 relógios diferentes. Eu já usei aqui em casa, assim. A mãe tem um relógio na frente, nós temos outro relógio, né, para nossa casa aqui. E aí eu já usei, fiz um 220 com os 2. Provavelmente elas devem entrar com 2 fases, né? Cada fase de um, então. Vai da pessoa... Aqui entra com cabo trifásico, né? Aquele cabo trifásico que entra do poste, né? Você ligou com aquele cabo trifásico. Então, provavelmente um deva vir de uma fase, outro de outra e o neutro. Exatamente. Por isso que tem que fazer esse teste. Já vi, né, eletricistas chegarem em casas germinadas, né, que são no mesmo pátio, e colocarem fizerem toda a derivação da mesma fase. O ideal é que eles não façam isso, para eles, assim, depois vocês vão aprender esse conceito. Sempre quando vocês estão trabalhando com distribuição de energia, é importante vocês atingirem o conceito de equilíbrio. Eu vou sempre tentar equilibrar todas as fases com a mesma demanda de carga, para não deixar uma fase sobrecarregada na rede inteira, tá? Então, se eu sou eletricista, eu estou chegando, eu tenho 3 casas, eu tenho 3 fases disponíveis no poste, vou jogar uma fase para cada casa, para tentar manter a mesma linha, tá?
Se eu tenho 3 casas para entrar e eu alimento as 3 na mesma fase, e, consequentemente, eu estou sobrecarregando aquela fase. Se eu fizer isso na outra casa, na outra casa, na outra casa, na outra casa, futuramente, uma dessas fases vai estar muito mais sobrecarregada que as outras 2. E eu posso acabar tendo problema naquela fase ali. Tá? Sobrecarregar, ela não aguentar, e eu depois ter que fazer um arranjo e trocar a sequência das fases. Tá? Então, Tu sabe que eu notei isso que tu tá falando? Eu notei isso que tu tá falando, porque a gente teve uma casa que destelhou e as telhas foram parar no nosso poste, né? E aí o poste arrebentou o fio, arrebentou tudo. Aí quando eles ligaram, eles botaram com esses 3 fios, né? De entrada, né? O trifásico de entrada, né? E aí o que acontece? Antigamente, quando chegava de noite, tu sentia que a luz ficava mais fraca. Provavelmente tinha muitas casas na mesma fase, né? Tu sentia, parecia que dava uma enfraquecida. E depois que eles fizeram essa mudança, dá para perceber que não tem mais essa oscilação. Eu não sei daqui a pouco se a demanda de energia também aumentou, né? Se eles aumentaram a demanda de energia para essa região. Daqui a pouco eles colocaram Mas outro trafo, aumentaram a demanda. Eu notei isso daí. Não, sim, sim. E o que é o perigo? O que é o perigo de chegar e pegar a fase do teu vizinho, ou do teu pátio, ou de outra pessoa que esteja em outro relógio? Vai lá e fez teu 220, tá? Por algum problema na rede, futuramente, chega lá, os caras invertem a fase porque ela está muito sobrecarregada, por alguma coisa do tipo. O cara que tem 220 em casa, para ele não faz diferença se é fase A, fase B, se trocou, não vai acontecer nada. Se tu tá pegando o teu vizinho, pode acontecer que eles coloquem tudo na mesma fase. Tu tem um curto e queime todos os teus equipamentos. Qual é a responsabilidade da distribuidora? Nenhum. Tu que tá pegando o teu vizinho. Tu tá roubando, né? Exatamente. Para eles, tem eletricista maldoso que faz esse tipo de coisa. Ah, o cara tá pegando a fase do outro, né? Então tá. Vai lá e faz a ligação. Tu não pode nem reclamar. Como é que tu vai alegar? Ah, não, peraí, o cara trocou as fases e botou tudo na mesma fase. Queimou todos os meus equipamentos em casa. Ou gerou um incêndio, ou gerou um choque elétrico, sei lá. Tu não tem como reclamar, tu estava irregular, né? Tu que não deveria estar pegando a fase do teu vizinho. Então, por isso que é importante vocês estarem cientes de tudo isso que pode acontecer, né? Uma vez num condomínio, né? Eu troquei de um apartamento de um prédio para o outro, né? E os 2 relógios estavam no mesmo nome, né? Aí o que acontece? A CE ia fazer a ligação só na segunda-feira e eu fiz a mudança na sexta. Aí o que eu fiz? Peguei, botei uma extensão de um apartamento para o outro, puxei a fase, liguei o quadro, liguei a residência. Tranquilo, tô de boa. Quando veio o leiturista na segunda-feira para ver os quadros, ver tudo, ele viu aquele fio. Aí eu tive que responder, teve todo um processo. No final das contas, acabou não dando em nada, né? Mas se é em alguma outra situação, ou se é, de repente, alguma outra pessoa, eu teria que ter uma resposta ou até pagar uma multa por fazer isso. Aí vai ter que justificar que os 2 apartamentos estavam no meu nome, era necessidade essencial, por causa disso, ia gerar um transtorno, tá? Mas você tem que entender que tem toda essa legislação para a gente acabar tendo melhor aproveitamento aí, tá? Não cair nesses furos aí. E te liga, eles, quando eles vão colocar, vão ligar uma casa, eles têm o controle, tipo, por computador, alguma coisa que diga, ah, casa tal tá na fase tal, casa tal na fase tal, ou é só por olho mesmo? Não, no poste tem as indicações, tem as demarcações, tem tudo ali. Ah, tá. Então, o cara, quando abre o quadro lá e olha, cada casa vai estar um arranjo diferente. A casa azul, verde, ou é por numeração. Tem os quadros em cada região que dizem cada número de casa com cada fase que está ligado. Por isso que esse tipo de coisa acontece, não tem uma central que está monitorando isso. Tem só o depoimento e o relato do eletricista que está na hora fazendo. Ele vai fazer um diário, ele vai retratar para o encarregado vai levar para a administração e a administração vai entrar em contato contigo. Então, se o cara que está lá na hora não retratou, só simplesmente desfez e não retratou para ninguém, tu não vai ter problema, entende? Vai do cara que fez a leitura, que fez a identificação. Seja o leiturista, seja o eletricista de manutenção, seja o encarregado de turno, né? Eu trabalhei com várias pessoas da CE que uns iam lá e desmanchavam, seja lá o gato ou o problema, e ficavam frios. Tinham outros que levavam para a administração e a administração entrava com processo. Vai de cada situação aí.
Ah, pode crer. Beleza? Então tá, pessoal. Hoje era a primeira aula, a aula introdutória. Eu queria falar daqueles conceitos ali, tá? Amanhã a gente começa então com força total. Beleza? Beleza. Eu quero fazer uma pergunta, tá? Na última aula, no último módulo de eletrônica digital, eu estava dando umas aulas no quadro, tá? Vocês gostavam daquele modelo? Sei. Eu estou pensando porque para a instalação predial, para vocês conseguirem enxergar os fios, tudo que a gente vai instalar, eu queria fazer isso no quadro. Não tem problema? Podemos tocar no quadro? É uma Não. boa. É só uma caneta, aquela caneta vermelha que parece muito fraquinha. Então, agora eu comprei aqui um... Agora tá armado. Tudo agora a gente está punk aqui, tá? Tá show. Beleza, pessoal? Foi um prazer, tá? Até amanhã. Boa noite aí. Valeu, é nóis. Tranquilo, boa noite, Thiago. Valeu, Aí, valeu. Colorado. Valeu.